Boa noite, minha gente. Eu falei que ia ter que dar uma olhada no que eu estava dando para a gente dar continuidade. Ficou faltando um pedaço importante a respeito do que o Freud vai falar do objeto. Mas antes eu queria fazer um pequeno esclarecimento aqui. Vocês que estão fazendo o curso sabem que houve um problema desconfortável com relação ao Facebook. O Facebook que nunca se incomodou se eu agradecia, se eu falava com as pessoas, se eu entrava dentro das redes. Quando eu cheguei no Facebook eu não conhecia ninguém, eu fui sendo convidada exatamente pelo que eu falava. Eu cheguei a participar de 27 grupos. O único que eu pedi entrada foi o Sebastião Salgado, que é fotógrafo. Quer dizer, então, eu fui convidada pelos meus trabalhos aí dentro da rede. Mas houve uma má interpretação, que esse meu jeito que eu trago do LinkedIn, porque como no LinkedIn você está falando com um público estrangeiro e os ingleses, aquela turma lá de cima da Inglaterra, Escócia, etc., mesmo alguns espanhóis, os franceses, a comunidade hispânica de modo geral, eles são muito dados a agradecer. E, inclusive na América Central, por exemplo, você agradece ao cara e ainda agradece ao que botou o post, agradece também ao que... Enfim, é educado, é considerado educado. Eu cheguei no LinkedIn, no Facebook, eu era nova, não sabia. E nunca o Facebook se opôs à minha maneira de ser. Eu fiz 4 vídeos do Lacan e sempre fui agradecida às pessoas, e sempre entrei dentro dos grupos onde eu estava e comentava os grupos, e me oponho às vezes às opiniões, porque eu acho que existe a discussão teórica. Eu estou acostumada com congresso, em mesa de congresso o pau quebra mesmo, né? Você diz uma coisa, o outro não concorda, a gente briga mesmo, falou, não é por aí, porque não está sustentado, enfim, é assim que a ciência avança. E isso foi interpretado como se eu quisesse tirar pessoas de dentro dos grupos, e os grupos iam acabar e tal. E uma moça muito gentil me mandou um feedback por Messenger, que eu não vou repetir o que ela me xingou, que era muito chato e tal. Bom, se eu fosse tão chata assim, não seria tão convidada para fazer parte de tantos grupos. Eu tenho grupos, eu tinha 27. Eu mesma cortei, porque eu achei que o Facebook estava me cortando por causa dos grupos. Mas dentro do Messenger eu faço parte de vários grupinhos. Então, quer dizer, e fora no LinkedIn. Então, eu queria esclarecer o seguinte, eu não estou fazendo questão de fazer grupo. Eu entro no grupo, a pessoa me convida, eu entro. Aí eu vejo o que tem e dou minha opinião. Se ela não gostar, ela me corta e eu saio. E aí, se eu achar que ela me cortou simplesmente porque o assunto que eu estou tratando não interessa ao grupo, eu não vou falar nada. Se eu achar que ela me cortou porque o que eu estou falando é ético e está incomodando os destinos dados ao grupo, eu vou falar também. É o meu jeito. Eu sou uma senhora, não sou uma menina de 25 anos como essa que me escreveu. Infelizmente eu tive que bloquear ela porque ela me disse muitos desaforos e aí não é possível, né? Eu estou ajudando aqui a vocês entenderem e ainda por cima ouvir desaforo. Bom, o que eu tenho que fazer a correção é sobre a questão do objeto. Uma correção não, é acréscimo. Naquele texto meu que está no YouTube, que também é gratuito, que é do Lacan, o estádio do espelho, o Lacan vai dizer o quê? Que a criança bebê, em frente ao espelho, vê um bebê, ela não sabe que é ela. Ela vê um ser aqui no colo de um outro ser,
ao mesmo tempo ela vê toda uma movimentação do lado de cá, do espelho, a 1000 por hora. É cachorro latindo, a criança correndo, a empregada falando, é o telefone tocando, é o interfone tocando, é gente passando, é barulho de rua, enfim. É isso que ela vê. Então, o que acontece? Quando ela projeta essa cena, ela num colo, e o que o Lacan chama de a algazarra, em frente ao espelho, é que ela tem uma sensação de que do outro lado tem uma imagem congelada dessa coisa toda. E essa coisa toda é que ela considera objeto. Só que esse objeto não existe. Hoje ela está no colo do Zequinha, amanhã ela está no colo do Pafunço, depois da manhã ela está no carrinho de bebê. Então, esse objeto em si, que a complementaria narcisicamente, é um objeto perdido para sempre. Por isso é que daí surge o sujeito do inconsciente e, ao mesmo tempo, vem a noção que Lacan vai dar de objeto petita, quer dizer, que objetinho que faz semblant, que faz de conta de ser o objeto. Freud é bem claro dizendo que na teoria pulsional a gente nunca alcança o objeto. A gente contorna o objeto. O objeto não tem como alcançar. Por quê? Porque o objeto é perdido para sempre. Então, eu queria ter aquela sensação maravilhosa. Eu vou e compro um chocolate. Eu estou contornando o objeto. Aí eu vou e compro uma caixa de lápis de cor, eu vou desenhar. Eu estou contornando o objeto. Aí eu vou e tomo um banho maravilhoso e tal, me perfume toda. Eu estou contornando o objeto. Mas o objeto em si, ele é perdido para sempre. Porque a gente não é parte de coisa nenhuma, a gente é sozinho. Nasceu pelado e vai morrer assim mesmo, tá? Então, faltava fazer esse acréscimo do objeto para chegarmos no alvo. O alvo é mais complexo, é muito bonito e ele vai tocar na nossa condição de terapeuta. A gente, na verdade, vai movimentar com o alvo. Então, antes de entrar no alvo, eu precisava fazer essa última correção do objeto. Então, eu já falei para vocês que o impulso, o que é, o que é a fonte, e falei do objeto em 3 vídeos. Num deles eu citei até o objeto transicional. E agora eu estou relembrando a vocês a teoria freudiana. O objeto é contornado. Por quê? Porque ele é perdido para sempre. Você nunca vai ter aquela plenitude narcísica. À medida em que você se dá conta que acabou a plenitude narcísica, começa a faltar o objeto, você vai tentar contornar ele. Mas ele mesmo você não vai encontrar nunca mais. Ele é perdido para sempre, porque na verdade nunca houve. É uma ilusão a gente achar que porque teve no útero da mãe, tinha uma completude, era só uma sensação, né? A mãe estava lá e você estava aqui, né? Na verdade, tinha um intercâmbio, uma troca, às vezes até uma troca complexa hormonal, que um não se entende com o outro, né? Eu estou acostumada a acompanhar a gravidez, que a gravidez é extremamente sofrida, porque vai abrindo os músculos, porque a mãe se sente muito mal, porque faz muito mal a questão hormonal, enfim, tudo isso, tá? Então, eu precisava lembrar isso a vocês, do objeto, antes de chegar no alvo, tá bom? E a gente ainda está caminhando em direção ao empédocles. A gente, por enquanto, está desenvolvendo a teoria pulsional, tá? Só vou chegar na questão da rusga, que racha a coisa, mais tarde, tá? Então, ficar claro. Eu vou continuar agradecendo as pessoas, que é o meu jeito. Quem não quiser, não precisa ver o agradecimento.
Tem os que adoram agradecimento, ainda agradecem em cima, ainda se divertem, ainda passaram a agradecer às outras pessoas. Isso é uma cultura que talvez eu tenha trazido para dentro do Facebook, vinda do LinkedIn. É claro que no Twitter não tem cabimento isso. Assim mesmo tem aquele coraçãozinho no Twitter. Então, faz parte. Quem não gosta, não precisa receber. Não quer dizer que porque você está agradecendo que você está querendo fazer público. Eu tenho um público pequeno, no máximo mais 5 ou 6 mil pessoas me veem entre os grupos dentro do Facebook, do YouTube, que tem primeiro, segundo e terceiro grau, né? YouTube não, do LinkedIn. E tem pessoal do Facebook que compartilha entre eles e estuda. E eu não cobro nada. E no Twitter é muito pouco, porque o que eu compartilho no Twitter são notícias ou de política, ou de economia, ou do Papa, ou de, enfim, é mais por aí. Então não tem sentido. Eu tenho 3 canais no Facebook, no YouTube. Então, quando vocês quiserem ver o meu de verdade, é o Mundo Psi. Eu estou mandando a foto para vocês, porque em todos eles eu escrevia Mundo Psi, porque eu comecei pelo Lúcio Amarante fazendo o Mundo Psi. Depois eu tive que fazer o Lucilena Sorvendo Amarante, porque eu estava fazendo o Lacan e ainda não estava construída as capas para fazer o Mundo Psi. Então eu chamava aquilo de Mundo Psi. Então tem muito vídeo que é do Mundo Psi que está jogado ali, só que está desorganizado. Para vir organizado, tem que entrar no que é o Mundo Psi. Para alguns de vocês eu tenho mandado foto dentro do Messenger ou do e-mail. Outro dia eu botei na rede, que é para vocês acharem, me acharem. Eu tenho um outro canal chamado Mundo Psi, que é meu xará na rede, é diferente de mim. Então vocês não podem se confundir, ou como uma pessoa que ficou toda contente que ela se inscreveu no Lúcio Amarante e ela não achava nada. Eu falei, nossa, você se inscreveu errado. Está escrito Mundo Psi embaixo, mas ele não é o canal Mundo Psi, ele é o Lúcio Amarante, onde eu falo de coisas do Mundo Psi, porque ele é meu canal profissional. Mas ele não é o Mundo Psi. O Mundo Psi é um canal organizado, tem playlist, tem os vídeos são numerados, tem cada assunto tem sua capa própria, tá bom? Um beijão para vocês e agora eu vou tentar entrar no alvo da próxima vez. Vamos ver o que vem mais por aí. Vou continuar tentando voltar, descer no Facebook. Não quero brigas com o Facebook. Apenas tive que tirar do Facebook por um tempo porque o negócio estava preto. Agora o Facebook está me recebendo com cortesia. Então, é sinal que ele está suportando receber material científico. Então, vou mandar sim, porque tem muitos analistas, sobretudo os de língua hispânica e até alguns franceses que estão acompanhando. Então, não tem razão para eu só botar ou no LinkedIn, ou deixar no meu canal, ou jogar dentro do Twitter. Só porque uma pessoa não gosta que eu agradeça, né? Então, é isso aí. Um beijão para vocês. Até o outro vídeo. Esse foi o 28.